O governo, para variar, tomando medidas ruins, mercado em pânico, mudança de cenário e no meio disso tudo, como a gente que investe em ações deve se comportar. O que fazer em um momento como esse? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Então, obviamente, é um vídeo muito importante e você precisa assistir até o final. Então faz isso e já deixa o teu like e te inscreve aqui no canal. A essa altura do campeonato, eu imagino que você já saiba tudo o que aconteceu. Mas o fato é que todo mundo estava esperando um pacote de contenção de despesas que fosse ancorar as expectativas do mercado. Mas na verdade, o que a gente viu foi um governo extremamente populista e preocupado com a próxima eleição, que é só daqui a 2 anos. E essa quebra de expectativa, patrocinada por sinais muito ruins do governo, causou um grande estresse no mercado. Bolsa despencou, teve muitas ações que caíram 10, 12, 13, 15%, dólar disparou, curva de juros disparou e muita gente com certeza foi estopada. E aí que vem a grande questão, o que vai acontecer a partir de agora e como a gente que investe em bolsa pensando a longo prazo deve se comportar, deve se posicionar. Na minha opinião, existem apenas 2 cenários possíveis. No primeiro cenário, o governo vai entender o recado. O dólar acima de 6 vai pesar, a expectativa de Selic subindo também vai pesar, e a partir daí o governo ou o Congresso vão corrigir a rota. E a partir daí novas medidas de contenção de despesas podem ser tomadas por parte do governo, ou até mesmo o Congresso pode botar a bola debaixo do braço e assumir a responsabilidade. Se isso de fato acontecer, o mercado tende a melhorar sensivelmente. Até porque o problema brasileiro não é um problema difícil de resolver. Muita gente compara o momento atual com a época da Dilma, onde nós tínhamos um cenário catastrófico. No entanto, na minha opinião, é muito diferente. O problema atual é muito fácil de resolver, é só tomar as medidas corretas sem medo de impopularidade, é só cortar um pouco mais os gastos, alinhar o problema da dívida pública e tudo se resolve muito facilmente. O problema é que o governo tem que querer e parece que eles não querem muito. No segundo cenário, a coisa fica um pouco mais feia. O governo peita o mercado, acha que o governo que está certo e o mercado está errado, e a partir daí a gente vai ver o dólar continuar subindo, a bolsa continuar caindo, continuar largada, curva de juros subindo, Selic subindo, e inclusive podemos ver mais medidas populistas por parte do governo, já que ele peitou o mercado de vez. Esse cenário é muito ruim, porque em muito pouco tempo todo esse estresse, toda essa crise que a gente vê no mercado financeiro seria traduzido para a economia real. E aí, de fato, nós teríamos um país crescendo menos, juros muito elevados, inflação voltando a subir e a economia parando de crescer. Qual cenário, qual caminho o governo vai seguir, eu sinceramente não sei. O caminho da lógica, o caminho da inteligência, diz que o primeiro cenário é muito melhor. No entanto, político é político, e político do PT costuma ser um pouco mais populista do que a média. Então, não dá para cravar se eles vão seguir o caminho da inteligência, o caminho da sabedoria, ou se eles vão seguir pelo caminho da burrice e vão colocar a economia brasileira em uma espiral muito ruim. O Brasil tem no seu DNA o histórico de chegar na beira do precipício e nunca pular. A última vez que o Brasil de fato chegou mais perto de pular no precipício foi justamente na época da Dilma. Mas aí, como sempre, não foi através do presidente, não foi através do executivo, mas o Brasil deu um jeito de não pular, de retroceder. E a partir daí, nós tivemos o impeachment e tivemos anos de muita prosperidade no Brasil. Dessa vez, eu acredito que não vai ser diferente, mas o fato é que as coisas podem piorar bastante antes de melhorarem. E eu acredito que nós, como investidores, não podemos entrar de peito aberto em um cenário tão binário como é o cenário que está se apresentando atualmente. E justamente por isso, existem algumas coisas que a gente pode e deve fazer para surfar esse cenário de maneira mais tranquila. A primeira delas é ter uma carteira bem estruturada e com uma estratégia de investimento. Ter uma carteira bem estruturada não serve só para o cenário atual, é uma coisa que você deve ter sempre. Da mesma forma, ter uma estratégia de investimento, ter uma estratégia de alocação também é algo primordial. Infelizmente, muitos investidores não pensam nisso, não olham para isso e simplesmente querem sair comprando ações e ativos a Deus dará. Portanto, o primeiro passo é ter uma carteira bem estruturada. Se você ainda não tem, você precisa resolver isso o quanto antes.
Eu sempre foco muito nisso com os meus clientes e até por isso que a grande maioria deles está muito tranquilo durante esse cenário de grande estresse. E se você quiser a minha ajuda, quiser que eu te auxilie em montar uma carteira bem estruturada para surfar qualquer cenário de mercado, confere os links na descrição e no comentário fixado. Ali tem um link para minha assessoria e tem um link para mentoria. Se você quiser entender a diferença de uma para outra, quiser mais informações, é só clicar em um dos links, preencher o formulário, que eu mesmo entro em contato para a gente conversar melhor. A segunda coisa que eu acho muito salutar nesse momento é carregar um pouco mais de caixa. Como eu comentei, o cenário é muito incerto, é praticamente um cenário binário. Nesses cenários, ter um pouco mais de caixa, além de te trazer uma mobilidade maior em qualquer caso que aconteça, também vai te trazer uma tranquilidade muito grande. E quando eu falo caixa, não é a reserva de emergência. O caixa é basicamente pegar um percentual que seria para a tua carteira de ações e deixar na Selic, num fundo 100% DI. Com isso, como eu já comentei, você vai ter uma mobilidade. Caso o cenário piore bastante, as ações continuarão caindo. E uma eventual mudança de cenário, você vai ter um caixa robusto que vai te possibilitar comprar ações com muita agilidade. E sem falar que no cenário atual, com a Selic extremamente alta, é muito confortável carregar um caixa que vai te pagar mais de 1% ao mês praticamente. A terceira coisa que eu vejo como muito importante nesse momento é focar naquelas empresas que não são tão expostas ao juro ou ao setor doméstico do Brasil. Tendo dito isso, eu acredito que é importante nesse momento focar em companhias que tenham uma geração de caixa no presente, conseguem pagar dividendos, que em muitos casos também são caixa líquido, não tem dívida, e também empresas que têm uma receita em dólar. Essas companhias tendem a ser muito mais resilientes de frente a um cenário de piora na economia brasileira. Eu sou um cara que gosto muito de empresas do setor doméstico, inclusive algumas empresas mais alavancadas. Mas nesse cenário específico, eu acredito que é salutar, que é inteligente tirar um pouco o pé, diminuir a exposição a esse tipo de empresa. Até porque, se as coisas continuarem ruins, essas companhias continuarão sofrendo. Não estou dizendo para zerar nenhuma ação, não estou dizendo para vender tudo no desespero. Eu estou dizendo para ser um pouco mais tático, diminuir um pouco a exposição nesses ativos de forma temporária e focar um pouco mais nessas companhias que eu comentei anteriormente, porque com certeza isso vai te trazer uma tranquilidade maior qualquer que seja o cenário que se apresente. E eu sei que muitas dessas empresas alavancadas que a gente gosta, como é o caso de Cosan, Simpar, Vamos e entre outras, elas vêm melhorando bastante os seus resultados. E muitas companhias estão com resultados muito bons no curto prazo, isso é um fato. No entanto, se esse juro continuar subindo, se a curva continuar abrindo, as ações dessas empresas continuarão sofrendo e posteriormente, se nós tivermos de fato uma Selic a 14, 15%, um dólar a 6, 6,50, pode ter certeza que a economia brasileira vai perder muita força. Pode ser que nós tenhamos uma recessão e aí o resultado dessas companhias também vai sofrer muito. E aí sim, os resultados tendem a piorar bastante e a gente pode ver uma reprecificação por conta do balanço piorando. Mas só reforçando mais uma vez para ninguém entender errado. Não precisa também zerar tudo aquilo que tu tem de empresas domésticas ou de empresas um pouco mais alavancadas. O que eu defendo é ter uma exposição menor nesse momento, ser um pouco mais tático, segurar um pouco mais de caixa, justamente para ter uma mobilidade maior, para ter uma proteção maior e também para passar por esse cenário com um psicológico menos abalado. Ah, mas eu invisto para longo prazo. Muito bem, eu também invisto para longo prazo, mas eu não posso ver que tem a possibilidade nada desprezível de um cenário muito ruim se concretizar e ficar de braços cruzados para isso. Mesmo investindo a longo prazo, a gente tem que saber que haverão momentos para pisar no acelerador e haverão momentos para pisar no freio e andar um pouco mais devagar, ser um pouco mais tático. E a quarta coisa que eu também acho muito importante nesse momento é a diversificação. Como eu já comentei, dá para continuar tendo exposição em bolsa? Claro que dá, mas também é importante ter uma posição de caixa, ter uma posição de renda fixa e também é muito importante olhar para ativos internacionais.
Até porque nós estamos vendo na economia americana uma grande exuberância, uma liquidez abundante, fluxo para todo tipo de ativo, e isso eu não acredito que vá mudar no curto prazo. Portanto, olhar para esses ativos, e eu já falei para os meus clientes da mentoria e da assessoria quais ativos com essas características eu estou olhando, eu acho que é algo muito importante e pode trazer uma diversificação e um crescimento muito bacana para a carteira. Portanto, meus amigos, claramente o cenário mudou. Hoje nós temos um cenário que é praticamente binário, ou vai melhorar bastante, ou teremos uma piora contínua. E justamente por conta disso, nesse momento, eu prefiro ser um pouco mais tático, prefiro ser um pouco mais cauteloso, para esperar se nós teremos sinais mais claros a respeito de qual caminho o nosso governo e o nosso país vai seguir. Vamos seguir pelo caminho da prosperidade, ajustando a rota e fazendo o Brasil crescer de forma sustentável? Ou será que o governo vai pelo caminho da truculência, da ignorância, e a nossa economia vai embicar e as coisas vão ficar bastante feias por aqui? Em outras palavras, não tem motivo para um super otimismo, para querer sair comprando tudo, querendo ser o herói bonitão da história. Mas também não tem motivo para pânico. É um momento, na minha opinião, de ser um pouco mais tático, de ser um pouco mais estratégico e ficar de olho atento aos sinais. Mas e você? Manda aqui nos comentários o que você está fazendo ou pretende fazer diante dessa mudança que nós tivemos no cenário. Manda aqui que eu quero saber. E também não esquece de algo muito importante. Para sempre ficar atento aos meus conteúdos e ter os melhores insights do mercado, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e também compartilha esse conteúdo com todo mundo que está investindo ou pensando em investir na Bolsa Brasileira. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.